Hello, everybody! How are you? Como vocês estão? I'm fine, eu estou bem. And you, e vocês? Let's study? Vamos estudar? Open your book, abra o livro de vocês, na página 51. Lá no finalzinho do livro são aquelas páginas preto e branco. Tia Joelma também vai abrir aqui o meu book. Ok? Então, na aula de hoje, nós vamos aprender dois tempos verbais. O primeiro tempo verbal é o past continuous, também chamado de past progressive. E o segundo tempo que vamos aprender é o simple past, também chamado de past simple, ok? Então, quando a tia Joelma fala de past, eu estou falando de passado. Então, são dois tempos no passado, ok? Vejam só, nós temos um quadrinho aqui laranja, e esse quadrinho faz um resuminho para mim desses dois tempos. Isso, olha só. Primeiro aqui eu tenho o was e o were. Vocês se lembram do was e do were? Esse é o passado do verbo to be. Opa, deixa eu já ampliar a imagem. Vamos recordar? Deixa eu pegar aqui o meu lapisinho para a gente poder recordar. Aqui. Vamos lá. O verbo to be, vocês se lembram? Is, are e am. Isso é o verbo to be. O verbo to be no passado é o was e o were. Exatamente como está mostrando aqui, ó, nesse quadrinho laranja. Quando que eu uso was e quando eu uso were? O was eu vou usar para os pronomes I was, he was, she e it. Lembram? Eu, ele, ela e o it, ele ou ela usado para objetos ou animais. Os demais pronomes, you, que pode ser você ou vocês, o they, que significa eles ou elas, e o we, que é nós. Então, esses três pronomes no plural, eu vou usar o were. O you, ele pode ser você no singular, pode ser vocês no plural. Mas eu sempre vou usar o were, tá? Como que eu sei se a minha frase está no singular ou no plural? Vai depender do contexto, do que eu escrever aqui logo à frente, certo? Então, vamos aumentar essa imagem aqui um pouquinho. Então, recordando, o was e o were é o meu verbo to be no passado, ok? Então, esse quadrinho aqui está me mostrando o was, o were, mais o ing. O ing é quando, no nosso português, a gente usa o NDO. Por exemplo, andar, andando. Falar, falando. No inglês, ao invés de usarmos o NDO como no português, a gente usa o ING. Então, essa estrutura, o was ou o were, que é o passado do to be, mais o ing no verbo, acrescentar ing no verbo, me indica que eu estou falando do past continuous, ok? Do tempo verbal chamado past continuous. E logo abaixo, nós temos aqui o past simple ou simple past. Também está falando de passado.
E como é a estrutura do passado simples, do past simple? É aquele verbozinho acrescido da letrinha ED. Por exemplo, eu tenho aqui o verbo escape, escapar. Se eu acrescento o ED, no caso desse verbo, eu só acrescentei o D porque ele já termina em E, virou passado. Então, agora é escapou, certo? Vamos a um outro exemplo. O work. O work é trabalhar. Se eu acrescento o ED, vira worked. Trabalhou, passado. Fácil? Fácil, mas tem as exceções. Quais são as exceções? Tem alguns verbos que nós chamamos de verbos irregulares. Os verbos irregulares não é só acrescentar o ED, como, por exemplo, a palavrinha take. Take significa pegar. Só que o passado de pegar, pegou, é só acrescentar o D? Não, não é. Por quê? Porque isso é um verbo irregular. Então, ao invés de ser take, vira took. E aí? Qual é a regrinha que eu tenho que seguir para saber quais são os verbos irregulares? Não tem regrinha, tem que decorar. Tem que pegar uma listinha de verbos irregulares e decorar. Temos vários verbos irregulares. Por exemplo, o verbo have. Como que é o passado dele? Também não é só acrescentar ed. Fica had. Um outro verbo que nós usamos muito, o verbo go. Qual que é o passado de ir? Não é acrescentar ed, é went. Então, isso aí requer um esforço, que é decorar os verbozinhos, tá bom? Mas a tia Joelma depois disponibiliza para vocês uma lista de verbos irregulares. Mas vocês também podem pesquisar. Então, vamos voltar aqui para o nosso tempo verbal? Então, fazendo recapitulando. O was mais o né, que é o passado do to be. Se eu tiver um desses dois verbos, mais o meu verbo com acrescido de ing. Deixa eu te já dar um exemplo aqui também de um verbo acrescido com ing. Por exemplo, nós falamos aqui de work. Work, nós sabemos que é trabalhar. Mas se eu disser trabalhando, eu tenho que acrescentar o ing. A Joelma não diz que o past continuous é o nosso NDO? Então, trabalho, trabalhando. Então, no português, a gente acrescenta NDO. No inglês, a gente acrescenta ING. Então, vamos lá, recapitulando. Se eu ver o verbo, vamos dar um exemplo aqui, ó. Primeiro vem o sujeito, eu. Was working. Significa que eu estava trabalhando. Agora, se eu colocar assim, I worked. Eu trabalhei. Viram? Todos os dois tempos é no passado. Porém, eu estava trabalhando. Eu tenho aqui o was e tenho o verbo com ing. Então, significa que eu estou falando de past continuous. Já nesse outro exemplo, deixa eu colocar aqui do lado. I worked. Então, eu tenho o ed no meu verbo. Significa que eu estou falando de past simple. Deu para entender? Se eu tenho o was ou were, vamos colocar um exemplo aqui com were. Eles, they, were working.
Viram só? Past continuous. Por quê? Eu tenho o passado do to be mais o meu verbo com ing. Agora, quando se trata de o passado simples, ou eu tenho o ed acrescido, ou vai fazer parte daquele verbinho, daquele verbo irregular. Por exemplo, que a tia Joelma deu aqui um exemplo, I go. Eu vou. O passado vai ser I went. Porque o passado de go é o went, porque ele é um verbo irregular, certo? Então, olha, decora essa regrinha. Vocês viram o was ou were, mais o verbo com ing? Eu estou falando de past continuous. Se você viu o verbo acrescido de ed ou um verbo irregular no passado, estou falando de past simple, ok? Então, agora vamos para o exercício. Nós temos aqui também duas conjunções. Olha aqui no quadrinho laranja, é a conjunção when e a conjunção while. O when significa quando. While significa enquanto. Enquanto. E nós temos aqui, nas nossas frases, essas conjunções, elas estão conectando duas ações que estão acontecendo no passado. Às vezes eu conecto uma ação a outra com a conjunção when, às vezes com while. Qual é a diferença? Eu vou usar o when quando uma ação estiver interrompendo a outra ação. Quando interrompe. Tia Joelma vai dar um exemplo. Um exemplo de uma ação interromper seria assim, olha. Eu estava fazendo a minha tarefa quando derramei o leite na mesa. Eu estou falando de duas ações que aconteceram no passado e que uma interrompe a outra. Eu estava ali fazendo a minha tarefa. E aí eu tive que parar, por quê? Porque o leite entornou na mesa. Então, eu uso quando, que é a conjunção when. E a conjunção while é quando duas ações acontecem no passado. Então, tem duas ações acontecendo. Vamos para um exemplo? Eu estava estudando quando o telefone tocou. Olha só, duas ações que aconteceram no passado. O telefone tocar não interrompe a minha ação de estudar. Outra pessoa pode ir lá e atender o telefone, certo? Então, quando eu falo de duas ações no passado, são duas ações acontecendo, porém uma não interrompe a outra, tá bom? E isso aqui que a gente vai ver nesse exercício. Olha aqui, vamos voltar para esse quadrinho laranja. A minha primeira ação, ela vai estar no past continuous. Olha aqui, was, were, mais ing. Então, tá no past continuous. Mais a conjunção when. Então, eu sei que a minha próxima ação vai interromper. Por que vai interromper? Porque eu usei o when. E essa próxima ação vai estar no simple past. Agora vamos para um outro exemplo. Nesse outro exemplo, eu vou usar a conjunção while. Então, eu sei que serão duas ações acontecendo no passado. Então, eu vou ter aqui o meu verbo no past simple, no passado simples. Enquanto while, a minha segunda ação, que também vai estar acontecendo no passado, estará no past continuous. Vamos entender melhor fazendo o exercício? Vamos lá.
Marcos, o primeiro aqui, number one. Olha a imagem, olha. O rapazinho está almoçando e tem um urso aqui do lado. Marcos was having his lunch when... Então, Marcos, ele estava almoçando, ele estava comendo a comida dele. Quando o quê? Eu tenho as palavrinhas aqui, ó, para que eu possa colocar, para que eu possa formar a minha resposta. Então, vamos ver, ó. Marcos estava almoçando quando a bear escaped. Quando o urso escapou. Olha só, no quadrinho laranja aqui nós não combinamos que quando começar com past continuous, olha aqui, past continuous, eu sei que é past continuous porque eu tenho was, eu tenho o verbo com ing, aí a minha frase continua. E vem a conjunção quando. Então, a próxima ação vai estar no simple past. O meu simple past, eu acrescentar ed ao verbo. Então, Marcos estava almoçando quando o urso escapou. Vamos para o número 2. Setius broke his words while... Então, olha aqui, ó. Setius quebrou a sua espada enquanto o quê? Tem as palavrinhas aqui, né? Para eu formar a minha resposta. Então, vamos lá. He was fighting the bear. Então, olha, a espada dele quebrou enquanto ele estava lutando com o urso. Viu só? Duas ações que aconteceram no passado ao mesmo tempo, né? Uma ação não interrompeu a outra, foram duas ações acontecendo ao mesmo tempo. Então, vamos ver aqui, ó. Eu comecei, olha a estrutura aqui no quadrinho laranja, fica fácil. É só voltar no quadrinho laranja. Então, a minha frase começou com passado simples. Como que eu sei? Olha aqui, broke, o verbo quebrar no passado. E eu usei a conjunção while. Então, aqui, ó, while. Então, significa que a minha próxima frase vai vir no past continuous. Olha aqui, olha, no quadrinho laranja. Se você seguir essa estrutura, fica muito fácil. Verbo no passado simples. Minha frase está no verbo do passado simples. Depois a conjunção while. O while tá aqui logo em seguida. E a minha próxima frase, ela vem no ing. O verbo to be no passado was mais o ing. Tá ficando claro? Tá fácil, não tá? Vamos pro último exercício? No último exercício, nós temos aqui while Brutus and Seth were arguing. Então, enquanto eles estavam discutindo, o que aconteceu? Olha só, nós temos aqui, ó, as palavrinhas para a gente elaborar a nossa resposta. Então, enquanto eles estavam discutindo, a minha conjunção enquanto, ela tá aqui, porém ela veio no inicinho, né? Então, olha, eu usei aqui o past contínuo, certo? O were mais o verbo com ing. Dessa vez eu usei o were, porque eu estou falando de duas pessoas, então é eles, né? Então, eles estavam discutindo. Enquanto eles estavam discutindo, meu while veio no inicinho, mas não faz diferença. Significa que eu usei o while, olha aqui, a conjunção. Eu já usei o meu past continuous, was, were, né? Um dos dois, mais ing. Significa que a minha resposta vai vir no passado. Então, como que fica a minha resposta no passado? Nós temos aí, ó, Augustus. Olha um verbo que é irregular. Take fica took.
Então, enquanto eles estavam discutindo, August pegou suas armas, pegou as armas deles. Viu só, pessoal? Fácil. Então, eu comecei a minha frase com past continuous, respondi então com simple past. É só seguir esse quadrinho laranja, que fica fácil, tá bom? O number two, complete the history with the correct form of the verbs. Então, agora, no textozinho aí, vocês irão completar. O verbo ele está entre parênteses. Vocês irão completar utilizando o verbo ou no passado, simple past, ou no passado continuous, no past continuous, que é o was ou were, mais o verbo com ing, certo? Vou deixar vocês treinarem o number two e a tia Joelma vai disponibilizar o gabarito para vocês corrigirem se está correto, ok? Então, ó, tentem fazer esse exercício, estudem bastante e see you next class. Vejo vocês na nossa próxima aula. Bye, bye!